A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, e um bom dia para os nossos diletos amigos. Nós estamos aqui felizes por mais uma oportunidade de podermos juntos meditarmos na santa, gloriosa e bendita palavra do nosso Deus. Antes de tudo, eu queria saber como vocês estão. Estão todos bem? Todos com saúde? Todos saudáveis? Como dizem os alemães, sind Sie gesund? Oh, glória! Irmãos, estamos atravessando dias cada vez mais difíceis, não somente na área da saúde, mas na área social, tantas restrições, tantas proibições, e com esses avanços da ciência e da tecnologia, nós estamos observando que tudo está encaminhando para a preparação do governo do anticristo. Mas temos um consolo. Antes que ele se manifeste, né? Antes que ele se revele, nós não estaremos aqui. Porque nós almejamos e esperamos o arrebatamento. Devemos estar prontos para o arrebatamento. E é sobre isso que eu quero falar. Prepara-te para o arrebatamento. Queremos ler aqui no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 28. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Ainda Mateus 24, 34. Diz assim, Mateus 24, 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Os dois versículos estão dentro do mesmo assunto, são textos paralelos, trata aqui do sermão profético, que se iniciou de uma maneira muito interessante. Vamos ler aqui, ainda em Mateus, capítulo 24, dos versículos 1 ao 3. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Tanto o sermão profético como o sermão da montanha foi ministrado para os discípulos, não foi ministrado para a multidão, como diz o texto aqui. Estando ele assentado, chegaram-se em particular os seus discípulos. Eles fizeram esta pergunta. Então, em particular, a sós. Mas Jesus tinha muitos discípulos. Uma vez ele enviou 70. Na outra vez, logo depois da multiplicação dos pães, ele foi ministrar e o povo se escandalizou com o discurso dele, duro esse discurso. E diz a Bíblia que muitos abandonaram Jesus. Mas um detalhe interessante que nós encontramos também neste texto, num texto paralelo, Marcos 13, versículo 3, nos fala quem estava ali presente com Jesus. Vamos ler. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos, Mestre, olha que pedras e que edifício. E respondendo disse-lhes, vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E assentando-se ele no monte das oliveiras, de frente do templo, presta atenção, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular. Então foi para os discípulos? Nem para todos os discípulos foi.
O que é que nós podemos aprender disso aqui? Os segredos, os mistérios de Deus e as revelações e essas orientações não é para todo mundo, não. É para aqueles que estão mais achegados a Jesus, para aqueles que amam a sua vinda, para aqueles que realmente estão aguardando o seu retorno. Mas voltamos para o nosso texto, Mateus 24. Tem uma curiosidade muito importante aqui. Os discípulos ouviram uma palavra de Jesus acerca do templo, porque eles haviam mostrado, olha, que beleza é esse templo, olha que pedras. E o Senhor Jesus disse, na verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus aqui estava se referindo à destruição de Jerusalém, o que aconteceu no ano 70, quando o general Tito invadiu Jerusalém, derrubou o templo, queimou as casas e expulsou o povo teve que sair, fugir e se esparramaram por tudo quanto é parte do mundo. Era disso que Jesus estava falando ali. E nós podemos ver esse texto em Lucas 21, do versículo 20 a 25. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação, a desolação de Jerusalém. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade, que saiam, e os que estiverem nos campos, que não entrem nela, porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo de Jerusalém. E cairão a fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Então esta foi a resposta do Senhor Jesus. Mas os discípulos lhe perguntaram aqui, no versículo 3, e estando ele assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, nós já dissemos quais eram, não eram todos, em particular dizendo, dize-nos quando serão essas coisas. Uma pausa, porque aqui tem uma conjunção. E, então está coligando dois assuntos. Quando serão essas coisas? Quando será a destruição do templo? E se eles entenderam, como será a destruição de Jerusalém, e o povo será dispersado, como nós lemos lá, a respeito do general Tito. E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Eles conciliaram a vinda de Jesus já com o fim do mundo. E o fim do mundo nós sabemos que só acontecerá depois do juízo final. E esse modo deles responderem fez com que Jesus também respondesse e lhe explicasse cronologicamente a pergunta que eles fizeram. Por isso que nós vemos que o texto do sermão profético não está em ordem cronológica, porque ele fala a respeito das perseguições que sucederiam em Jerusalém, depois começa a falar dos falsos mestres, dos falsos cristos. Isso está acontecendo nos nossos dias, como aconteceu nos dias da igreja primitiva. Paulo combateu muito isso, e já fala da grande tribulação. Depois ele vai falar do arrebatamento da igreja. E esta ordem dos assuntos aqui faz com que haja diversidade teológica. Uns são da teoria pré-tribulacionistas, ou seja, nós vamos ser arrebatados antes da tribulação, e outros são pós-tribulacionistas. A igreja passará pela tribulação, mas isso não é verdade. A igreja não passará pela tribulação, como nós veremos aqui nos textos que nós vamos ler. E nós sabemos que a ordem dos fatos seria, primeiramente,
o arrebatamento. Depois, a grande tribulação. Depois Jesus vai vir, vai lançar a besta e o falso profeta no lago de fogo. O anjo vai vir, como segundo o seu mandado, vai prender Satanás e vai lançá-lo no abismo, até que os 1000 anos do milênio sejam cumpridos. Então serão 1000 anos de paz. Depois disso, Satanás será soltado por mais um pouco de tempo, que a Bíblia não nos fala quanto tempo. E ele correrá e ajuntará e reunirá todas as nações para atacar Israel, para atacar Jerusalém. Então a Bíblia diz que vai descer fogo do céu e vai os consumir a todos. E a partir dali seguirá o juízo final. Uma prova de que nós seremos arrebatados antes da grande tribulação, nós podemos ver em Apocalipse 3:10, carta à igreja de Filadélfia. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da grande tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar os habitantes da terra. Que tentação é essa? Que provação é essa? Não é porventura a grande tribulação? Vamos ler ainda 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Diz assim: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. E ainda 5:9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Que tal nós ouvirmos o testemunho do próprio Senhor Jesus em Lucas 21:36, quando ele diz assim: vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Aqui em Lucas, este versículo está já na conclusão do sermão profético. Por isso que nós dissemos que não está em ordem cronológica. E se nós devemos evitar todas estas coisas, é porque seremos arrebatados antes dela. Quem estiver vigilante, quem estiver atento, não passará pela grande tribulação. Somente aqueles que estiverem desviados, que forem imprudentes e estiverem despercebidos e não levarem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo a sério, é que serão salvos durante a grande tribulação. Estes sim formarão a igreja que será arrebatada durante a grande tribulação. É como diz aqui em Apocalipse 20, versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam um sinal na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Podemos ler ainda capítulo 7, versículos 9, 10 e do 13 ao 17. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e a branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo.
e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Então esses, sim, serão salvos durante a grande tribulação. João diz que é uma multidão como a areia do mar. Mas eu faço uma pergunta. Como sempre, né, irmãos? Pergunta. Se hoje a salvação é pela graça, e muitos acham que é jugo, que é difícil, e que não dá para servir, não dá para ser crente, acham difícil, imagina ser salvo pela dor. Imagina pagar a salvação com o próprio sangue, com a própria vida. Ser degolados pelo testemunho de Jesus por negar o sinal na mão direita ou na testa. Até nisso nós vemos, irmãos, a grandeza do amor e da misericórdia de Deus. A Bíblia diz que Deus quer que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Em Atos dos Apóstolos tem um versículo que diz: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disto ele deu prova a todos, ressuscitando dos mortos, ou seja, o Senhor Jesus Cristo. Você é ignorante? Eu sou ignorante das coisas de Deus? Nós somos ignorantes do Evangelho? Não. Por isso, devemos nos preparar para o arrebatamento. Prepara-te para o arrebatamento. E a grande tribulação é o segundo acontecimento na ordem dos eventos que se sucederão. E de acordo com as palavras do Senhor Jesus, nós podemos entender que ela é constituída por duas fases. A primeira fase já se cumpriu. Como disse, a destruição do templo de Jerusalém, a dispersão dos judeus para toda a parte do mundo e a destruição da cidade. E a segunda parte será marcada pelo governo do anticristo e pela manifestação da ira de Deus sobre toda a humanidade. E em relação ao governo do anticristo, de acordo com Apocalipse 13, do versículo 16 ao 18, nós vemos que serão dias muito difíceis. Preste atenção nesse texto e veja se vocês conseguem enxergar alguma coisa já acontecendo nos nossos dias, como uma preparação. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. As regras dessa pandemia, essa quarentena, pelo menos aqui em Berlim, antes diziam, não é obrigatório. Agora, já não vamos poder trabalhar sem nos vacinar, não vamos poder viajar, não vamos poder comprar financiado. Os irmãos não acham que isso é já uma preparação? Não podemos dizer que o chip já é a marca da besta, mas quando
a grande tribulação começar, certamente o anticristo vai fazer uso dessas tecnologias. E nesta vacina, o que tem nela? Plasma. E sabe o que esse plasma faz? Altera o nosso DNA e vai se alojar lá no cérebro. Por isso que nós dissemos, prepara-te para o arrebatamento. Porque o mundo já está se preparando para receber o anticristo. E nós cristãos estamos nos preparando para encontrarmos o nosso Senhor nos ares. Depois da grande tribulação, o Senhor Jesus irá na sua glória com seus anjos, cheio de autoridade e poder, prenderá a besta e o falso profeta e os lançará no lago de fogo. Está em Apocalipse 19, 20. Para que os irmãos possam entender bem o texto, depois leiam com calma do versículo 11 ao 21. Vamos ler o versículo 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. E depois Deus dará ordem a um anjo, e descerá do céu, amarrará Satanás e o lançará no abismo. E ali ele ficará preso, selado por 1000 anos. Ou seja, durante todo o milênio Satanás estará preso. Por isso que a Bíblia diz que serão 1000 anos de paz, 1000 anos de prosperidade, alegria. Não vai ter dor, não vai ter crime, não vai ter assalto e nem essas regras que nos estão impondo. Isso está em Apocalipse 20, do versículo 1 até a parte A do versículo 3. Se os irmãos depois quiserem, pode ler mais avante. O título diz, Satanás é amarrado por 1000 anos, os fiéis reinam com Cristo, ou seja, a igreja reinará com Cristo. E se ela reinará com Cristo, como é que ela vai ser arrebatada depois da grande tribulação? Teria que estar escrito aqui. E o Senhor Jesus arrebatou a igreja, depois ele prendeu Satanás. Não. Diz que nós já iremos reinar. Então isso é mais uma prova de que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Diz assim o texto, e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, ou seja, até que seja o fim do milênio. E dando sequência nesta ordem, depois o Satanás será solto por um pouco de tempo e sairá para enganar as nações para fazerem guerra contra Jerusalém, contra os santos. Ele vai até lá, vai juntar esse povo todo para destruir Jerusalém. Mas a Bíblia diz que Deus vai fazer de trovejar fogo do céu e os consumirá. E logo depois disso virá o juízo final, onde cada um será julgado pelas suas obras. A Bíblia diz, Paulo fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, parece, que nós não precederemos os que dormem em Cristo. Eles ressuscitarão, depois nós seremos transformados e arrebatados juntamente com eles a encontrar o Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. E aqui em Apocalipse, quando Jesus prende a besta, o falso profeta e Satanás, está escrito que os outros mortos não ressuscitaram. Se ressuscitarão depois de 1000 anos, só depois do milênio. E comparecerão depois diante de Deus para o juízo final. Então esta é a ordem dos acontecimentos e os discípulos parece que, por inocência,
Eu creio que eles não fizeram teologia, biblicamente falando. O único que fez teologia era Paulo, e quando era incrédulo e perseguidor da igreja. A teologia que os discípulos fizeram foi o Sermão da Montanha, e agora o sermão profético, que não foi para todos eles. Mas eu creio que os que estiveram presentes transmitiram para os outros, porque esta é a ordem do Senhor Jesus para conosco. E hoje muitos estão confusos a respeito destas coisas. Seremos arrebatados durante a grande tribulação? Não, seremos arrebatados antes da grande tribulação. Seremos antes e não depois. E é por isso que nós devemos estar preparados para o arrebatamento. Porque nós estamos vendo. Nós não podemos falar tanto aqui, porque esse vídeo será postado no YouTube. E os irmãos sabem que o YouTube, o WhatsApp, as médias, as redes sociais já estão sendo todas controladas. Não tem uma que não seja. Então, tem um algoritmo que pesca tudo aquilo que nós falamos. Por isso que muitos youtubers e internautas falam sempre em código. Quem segue um determinado youtuber entende muito bem o que ele está falando. Mas presta atenção nessas imposições, nessa doutrinação que já está no mundo. Isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro. É no mundo inteiro. E o interessante é que dentro desses números de mortos, tem morrido muitas pessoas anciãs. Precisamos orar pelos nossos pais, quem tem seus pais vivos, seus parentes vivos, seus amigos que já são acima de 70, 80, 90 anos, porque esses são os primeiros da fila. Procurem estudar sobre as pedras da Geórgia, procurem estudar sobre ID 2020, Identidade Digital, e pesquise sobre 2020 666. Vocês vão entender o que nós estamos querendo dizer aqui. Nós estamos perto de uma grande catástrofe para o mundo, de uma grande vitória para nós. Eu não vou estender mais o assunto, eu creio que os irmãos entenderam muito bem porque e devemos nos preparar para a volta do Senhor Jesus. Mais uma vez eu digo para você que está nos ouvindo, prepara-te para o arrebatamento. Jesus diz que o dia e a hora ninguém sabe. Tudo isso é princípio de dores, mas é um anúncio. Porque no versículo que nós lemos, ele diz, quando virdes que todas essas coisas começaram a acontecer, levantai os vossos olhos para o céu, porque a vossa redenção está próxima. Então, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Esteja atento a todos os acontecimentos, conserta-te com Deus. Todos nós pecamos, todos nós erramos, todos nós temos as nossas injustiças. Ainda bem que Efésios 2, 8 e 9 diz que pela graça somos salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas Jesus disse, Lucas 21, 36, para encerrar. Vigiai, pois, em todo o tempo, para que sejais havidos por dignos de evitar, presta atenção, todas estas coisas que hão de acontecer, mas de estar em pé diante do Filho. Prepara-te para o arrebatamento. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Tenha um bom dia, boa tarde, uma boa noite. E se o Senhor Jesus voltar hoje, que sejamos arrebatados, se Ele permitir que nós morramos antes desse glorioso dia, Ele nos receba na tua glória, nosso Espírito, porque nós queremos ressuscitar com a multidão que vai ressurgir do pó para encontrar o Senhor nos ares. Prepara para a paz do Senhor Jesus.